Boa noite a todos. Quero compartilhar com vocês um texto em Joel, capítulo 2, versos 12 a 14. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? O profeta Joel, conhecido como profeta menor, é um profeta que faz uma mensagem tremenda acerca da terrível praga de gafanhotos e a própria seca que arrasaram a terra de Judá. Para o profeta, aquelas desgraças eram sinais do grande dia do Senhor, o dia em que Deus julgará a todos. E ele então apela para os israelitas que se arrependam. E é tão interessante porque, na realidade, quando se fala muitas vezes de pessoas religiosas, e falar para essas pessoas religiosas que elas precisam se converter, o que isso significa? Se olharmos o texto, ele diz ali, convertei-vos de todo o vosso coração. Converter-se, na realidade, não é apenas uma transformação externa. Converter-se não é simplesmente um rasgar as vestes, como era feito no Antigo Testamento, não é apenas um ato simbólico, não é algo momentâneo ou passageiro, mas é algo que tem que ser por completo e para sempre. Algo que tem que ser total, e isso começa no coração. A nossa mente tem que ser transformada. Quando olhamos lá no Novo Testamento, em Romanos, o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, que nós devemos nos deixar ser transformados. Ele diz lá assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação da nossa mente, na realidade, é mudar de direção. Estamos andando numa direção, voltamos para outra, 180 graus, é um giro de 180 graus. Pensávamos, agíamos, fazíamos aquilo que achávamos que era certo, mas isso nem sempre estava com os padrões de Deus. Às vezes o padrão que nós tentamos suprir é o padrão religioso, a religiosidade, para satisfazer apenas externamente. O que olhamos aqui na palavra de Deus, capítulo 1, de 1 a 11, nós vamos ver exatamente essa questão que assolava Israel. E ali então ele fala de uma maneira com propriedade para que o povo se convertesse, e aquilo estava acontecendo, a praga de gafanhoto, a grande seca, enfim, era como se um sinal de Deus. E o que também nós olhamos para os dias de hoje, tudo que acontece, nós temos que, pelo menos, olhar e ter uma certa reflexão em relação ao que acontece e o que está acontecendo. O momento hoje da pandemia que vivemos aí, e diz o texto que, na realidade, o povo se queixava das suas perdas, mas, na realidade, não é para se queixar das perdas. É para que realmente deixem a visão externa, as coisas externas, exteriores, visíveis, e realmente volte o coração totalmente para Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos nos converter de todo o nosso coração. Não é algo apenas superficial. É interessante que lá no livro dos Reis, fala-se até mesmo de uma transformação, de uma conversão com jejum, com choro, com lástimas, não é? É seguir exemplo do Senhor. Nós olhamos
o Salmo 51, e vemos ali que Davi fala que devemos ter um coração contrito, quebrantado. Davi, após ter pecado contra Batseba, ter pecado primeiro contra Deus, e conhecemos bastante a história, mas ele ali precisava realmente ser convertido totalmente. Quando olhamos para Zaqueu no Novo Testamento, lá em Lucas, Jesus vai ter com ele na sua casa e ele imediatamente se coloca como alguém que deveria fazer muitas coisas, no sentido de expressar a sua conversão, que era restituir aquilo que havia explorado, tirado, roubado dos outros. Olhamos a conversão como a necessidade que todos temos para podermos realmente agradar a Deus, compreender a sua vontade e realizar a sua vontade. Sem um novo coração, um coração quebrantado, humilde, arrependido, diz a palavra de Deus que não podemos ver e nem sequer entrar no reino de Deus. Quando Jesus conversa com Nicodemos em João 3, verso 13, ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no verso 5 ele diz: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não entende as coisas espirituais e muito menos vai poder entrar no reino de Deus. Que Deus te abençoe e te ajude a realmente, se ainda não o fez, clame ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados e Ele salvará a tua alma da morte. Deus te abençoe.